Olá! A proposta dessa atividade é que nós, por meio desse vídeo, façamos uma revisão do conteúdo abordado na disciplina de metodologia da pesquisa nesse primeiro bimestre. Vamos lá então. A ideia é que a gente aborde todos os 4 grandes conteúdos ministrados em sala de aula nesse primeiro bimestre. O primeiro grande conteúdo foi a elaboração de um projeto de pesquisa. Nessa aula, nós pudemos discutir a respeito da construção de um projeto de pesquisa para que ao futuro o estudante possa organizar uma atividade acadêmica, possa apresentar um congresso, um trabalho num congresso científico, possa também escrever um artigo científico. Então a gente abordou como que se inicia a organização desse projeto. O segundo grande tema foi a busca dos artigos científicos. Nós abordamos diferentes bases de dados e também contemplamos a plataforma Sucupira, que é uma plataforma que nos dá a qualificação da revista científica dentro do meio médico. O terceiro grande assunto abordado foi o currículo Lattes. Na aula do currículo Lattes, a gente identificou a importância de se organizar informações ao longo da vida acadêmica para que lá no futuro, quando chegar o momento da residência ou da busca de um emprego, vocês tenham toda essa informação armazenada de maneira adequada. E o quarto e último assunto abordado nesse bimestre foi o gerenciador de referências bibliográficas chamado Mendeley. Agora eu vou abordar um pouquinho de cada uma das aulas para que a gente avive na memória aí todas as informações importantes para a prova que vai acontecer na semana que vem. O primeiro grande tema abordado dentro do nosso bimestre foi a elaboração do projeto de pesquisa. Dentro dessa proposta, qual foi a ideia? A gente repassou a vocês a importância da avaliação da informação existente, para que a partir desse momento você consiga identificar quais são as curiosidades científicas a respeito das diferentes áreas. O grande desafio hoje que nós temos na área da saúde é a quantidade de informações. Existem informações de todas as formas sendo publicadas. E é importante ressaltar que para que a gente consiga identificar uma boa informação, é importante ter análise crítica dessa informação. Em alguns meses à frente, nós teremos uma aula justamente de análise da informação das literaturas que são publicadas dentro da comunidade científica médica, tá? Bom, para elaborar um projeto de pesquisa, então é importante termos em mente 3 grandes perguntas. Respondendo essas 3 perguntas, a gente consegue elaborar um projeto com tranquilidade. A primeira delas é o que fazer. O que fazer remete-se ao objetivo da pesquisa propriamente dito. O que a gente quer reconhecer enquanto curiosidade científica. O como fazer já remete-se ao método, né? O método dos projetos, diferentes projetos de pesquisa, eles podem ser tanto quantitativos como qualitativos. E o método quantitativo é aquele que quer responder perguntas objetivas, sem se preocupar com o subjetivo do indivíduo, com a percepção do indivíduo. Então, você define um objetivo de pesquisa bem focado e, por meio de análise de prontuário ou informações de questionários ou exame físico, você define alguns parâmetros relacionados àquela tua curiosidade. Já nos métodos qualitativos, o foco do pesquisador é identificar o subjetivo do indivíduo, identificar qual é a percepção dele em relação à situação que ele está vivendo naquele determinado momento. Esse é o como fazer. E o do que eu preciso, que é a terceira pergunta, são os recursos necessários para que eu possa desenvolver o meu projeto de pesquisa. Ou seja, quem são as pessoas envolvidas no projeto? Quais são os recursos humanos? Para que eu possa identificar um correto tamanho de amostra, para que eu consiga organizar a minha coleta de dados num tempo adequado. Quais são os materiais necessários para que se desenvolva a pesquisa? Eu preciso de um gravador, eu preciso de um software diferenciado, eu preciso de material para coletar dados, como tablet, computadores, enfim, a gente tem que relacionar todas essas questões que são pertinentes à organização e fluxo do projeto. E por fim, a questão financeira. Quanto vai custar? Quem vai pagar? Eu tenho recurso para isso? Então, são informações que a gente precisa ter
organizada para que se possa elaborar um projeto de pesquisa com qualidade. Além disso, ao final dessa discussão, a gente trouxe algumas dicas de como trabalhar com um projeto que ele tenha qualidade e ao final tenha o sucesso de uma publicação. A primeira dica é a calibração dos participantes, ou seja, todas as pessoas que participarão da pesquisa, elas precisam estar bem preparadas para tal. Então a gente precisa fazer reuniões consecutivas para definir a metodologia e que todos tenham uma consonância nesse sentido, né? A segunda dica são os testes preliminares. Quando a gente precisa fazer uma avaliação mais específica de uma determinada técnica, é importante que a gente tenha em mente fazer testes preliminares para que não chegue na hora e dê tudo errado, certo? E a terceira grande dica é o estudo piloto, né? O estudo piloto seria uma forma de você testar a pesquisa antes dela acontecer propriamente dita. Esses foram os assuntos em linhas gerais abordados na elaboração do projeto de pesquisa. A segunda temática que eu gostaria de revisar é a busca dos artigos científicos. Dessa temática, o que você precisa saber? Primeiro, você precisa saber identificar quais são as diferentes plataformas de busca dos artigos científicos. A partir desse momento, enquanto estudante do curso de medicina, você não pode mais pensar em buscar dados no Google. O Google ele é um buscador de curiosidades, mas não de base científica. As plataformas que nós aprendemos a utilizar foram a plataforma da Biblioteca Virtual da Saúde, a BIREME, o Lilacs, o PubMed e o Portal CAPES, cada uma delas com as suas características diferenciadas. A BIREME é uma plataforma de busca de artigo científico vinculadas à América Latina, e em especial ao território nacional. Ela é organizada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e remete dados de qualidade dentro da nossa área acadêmica, trazendo informações relevantes. O Lilacs ele está dentro da BIREME, mas ele é bastante focado na América Latina, dados vinculados à América Latina. O PubMed já é uma plataforma utilizada para buscar a literatura europeia e americana. Ele é organizado pela Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, Biblioteca Médica, e ele foca em estudos internacionais. Dificilmente a gente vai encontrar no PubMed informações locais do nosso país. E o portal CAPES, ele já é um portal de busca de periódicos. Nele a gente não busca artigo científico propriamente dito, mas sim aqueles artigos que não estão liberados na íntegra dentro das diferentes plataformas, e ali eu posso encontrar os artigos de maneira tranquila e também visualizar diferentes periódicos. O outro assunto abordado nesse momento, né, dos artigos científicos, foi também a plataforma Sucupira. O que vem a ser a plataforma Sucupira? É uma organização do CNPq para que a gente possa qualificar a revista científica dentro do território nacional. Essa classificação acontece segundo a área temática, como nós comentamos no momento da aula, e ela varia de A1 até C. A1 sendo a mais importante de todas elas, de classificação internacional, e a C com peso zero. Mas o que importa falar é que, estando dentro dessa classificação, seja de A a C, o artigo ele é indexado. Então é importante a gente ter isso bastante claro. O terceiro assunto abordado nas nossas aulas foi o currículo Lattes. O currículo Lattes é uma organização também do CNPq, onde o aluno, o estudante do curso de medicina pode se inscrever e nele ter a descrição da trajetória da sua vida acadêmica. Dentro desse currículo, a gente tem a possibilidade de armazenar informações de estudos, de conhecimentos, experiências, ou seja, todos os dados importantes para apresentar o indivíduo dentro de uma proposta de vida profissional, né? Seja numa prova de residência ou seja numa vida de trabalho, né? Buscar trabalho como médico depois de formado. O currículo é a primeira imagem que se adquire de quem o apresenta, a empresa ou a instituição a que se dirige. O currículo Lattes, vale ressaltar que ele é uma plataforma que não armazena os comprobatórios, ou seja, os certificados que vocês adquirem ao longo aí da vida acadêmica. É importante que vocês tenham isso armazenado de maneira
a parte do currículo Lattes, mas é uma boa oportunidade aí para vocês irem criando toda a, a trajetória de vocês ao longo aí dos 6 anos de vida dentro da universidade. O último assunto abordado nesse bimestre foi o gerenciador de referências bibliográficas, chamado Mendeley. O Mendeley, ele é um software gratuito que a gente consegue baixar nos nossos computadores, fazer o download nos nossos computadores, e ele armazena informações de livros, capítulos de livros, artigos científicos, páginas da web, lei, teses, dissertações, monografias, reports, ou seja, todo aquele material que vai me servir de base para escrever um projeto de pesquisa ou um artigo científico propriamente dito. É importante ressaltar que ele armazena textos em formato PDF e caso você não tenha um texto em formato PDF, seja um livro, um capítulo de livro, você pode também armazenar as informações diretamente no sistema, tá? Depois da utilização do software, é importante a gente lembrar que esse software ele faz uma conexão com o nosso Word. Então, no momento da escrita de um projeto propriamente dita, eles nos auxiliam, né? Esse programa nos auxilia na organização das referências de artigos e projetos. Em especial, ele referencia no formato ABNT e Vancouver. Bom, pessoal, espero que com essa breve revisão vocês consigam se sentir preparados para a atividade que a gente vai desenvolver na sexta-feira e também na prova que vai acontecer na próxima semana. Até mais!